Olá pessoal, prazer poder falar com vocês nesse momento para pensar um pouco o segundo semestre, o que a gente pode imaginar um pouco o cenário para o próximo ano para a gente desenhar uma estratégia. Esses últimos mês e pouco, eu viajei em várias feiras, fazia tempo que eu não fazia isso, tive a oportunidade de ter contato com um número muito grande de produtores e perceber as principais perguntas que eu acho que estão vivas na mente de quem está se preparando para a próxima safra. Eu acho que tem uma série de assuntos que eu gostaria de cobrir hoje. O primeiro é falar um pouco do câmbio, do real com relação ao dólar. No nosso entendimento, apareceu uma oportunidade que está se configurando, está se confirmando, e que eu não sei se vai durar esse ano todo, acho que não, particularmente, que é o real voltar para a casa dos 5,20, 5,30 agora, né, nesse momento mais curto, e toda vez que tem uma curva de câmbio para o ano que vem, aparece real de 5,40, 5,50. Isso é um fato muito importante na formação do preço futuro de soja, de milho, de algodão, do que a gente quiser. Tá? Então, primeira mensagem, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de R$1 um pouco mais enfraquecido com relação ao dólar. Por quê? Primeiro, a grande razão para isso, acho que são duas. Uma mais importante de todas, que é o peso que a economia americana tem na formação da taxa de câmbio de todos os países do mundo. E a discussão americana, que apareceu nos últimos meses, é que há uma certa resiliência no mercado de trabalho, ou seja, o nível de emprego continua bastante aquecido nos Estados Unidos, e isso dá ao Banco Central americano uma leitura que será necessário manter a taxa de juros mais alta por algum tempo, né? A gente nunca sabe que tempo é esse, tá? Se é o ano inteiro, se é até setembro. Essa é a grande discussão entre os grandes financistas do mundo. Então, no nosso entendimento, pelo menos por enquanto, veio a imagem que o Banco Central americano não vai mexer muito na taxa de juros. Com isso, o dólar se fortaleceu perante todas as economias do mundo. A segunda questão brasileira, aí sim é brasileira, é que as contas públicas nossas, está todo mundo meio decepcionado com o andamento das contas públicas, o sentimento que a nossa dívida vai voltar a subir, né, já está subindo, que as contas não vão fechar e que o governo não está cumprindo a meta que foi por ele mesmo proposta no ano passado. Com isso, a combinação dessas duas coisas fez o real enfraquecer, a despeito de nós estarmos ainda gerando saldos comerciais muito grandes, ou seja, uma entrada de dólar muito grande na balança comercial continua verdadeiro, o que deveria fazer o real se fortalecer frente ao dólar, tá? Por isso que no nosso entendimento nós temos que aproveitar esse momento, né, para fazer uma precificação futura, pensar numa relação de troca com os insumos, tá? Então acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar, acho que da última conversa nossa no Impulso Negócio passado para hoje, isso evoluiu positivamente em vantagem, né, em favor da formação dos preços agrícolas brasileiros. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que nós estamos vendo, né, a safra da América do Sul praticamente fechada. Me parece, né, nós trabalhávamos com números aí na casa de 155 milhões de toneladas de soja quando apareceu esse episódio do Rio Grande do Sul. Um episódio muito triste, muito difícil da gente, né, ver todo o sofrimento e, ao mesmo tempo, né, manifesta na gente uma solidariedade, bonito de ver, né, no Brasil inteiro, mas, evidentemente, do ponto de vista do volume de safra, há uma leitura mais negativa vindo do Brasil, seja porque ainda há soja, milho e arroz a serem colhidos no Rio Grande do Sul. Isso é bastante importante, gente, porque se soma a uma leitura um pouco menor da safra argentina também. No caso da soja, né, tinha gente imaginando que a Argentina poderia colher 54 milhões de toneladas de soja. Eu acho que isso veio para um padrão 49,50 como um certo consenso. Mas quando a gente olha para o milho argentino, aí sim tem um movimento importante acontecendo de uma redução maior do que esperava-se colher até 55 milhões de toneladas, dependendo da fonte, e os números caíram mais para 46, 47 milhões de toneladas. Por que esse número é tão importante? Vamos lembrar, a
A Argentina é a terceira maior exportadora, junto com a Ucrânia, né? Sempre fica lá a terceira, o quarto, provavelmente se consolida como a terceira, porque a coisa na Ucrânia também não está muito fácil, né? Ela cresce com relação ao ano passado, a Argentina colheu uma safra pequena, 12, 13 milhões de toneladas abaixo do que deve colher esse ano. Então, a Argentina volta com um potencial exportador um pouco maior, mas não tão grande quanto se via 2, 3 meses atrás. Esse ponto é importante, por quê? Porque agora a gente olha para a safrinha brasileira, que é uma safrinha bastante razoável diante do cenário de clima complicadíssimo que o Brasil viveu esse ano. Sim, nós vamos ter algumas perdas no milho do Paraná, principalmente o oeste, um pouco o norte do Paraná. A gente está vendo perdas também no Mato Grosso do Sul. Por outro lado, no Mato Grosso, a safra tende a ser bastante boa, diante de tudo que o Mato Grosso enfrentou, eu diria bastante boa. Temos uma safra provavelmente boa em Goiás, mas no nosso entendimento, a safrinha cai com relação ao ano passado pelo menos uns 12 milhões de toneladas. Isso é bastante importante, porque se nós somarmos o que deve crescer o consumo de milho brasileiro, primeiro, para a indústria de etanol, a gente estima pelo menos uns 3 milhões de toneladas de milho a mais, tá certo? Segundo, o próprio setor de carne está com um alojamento de frango maior, deve produzir um pouco mais de suínos, deve produzir um pouco mais de leite, a despeito dos problemas gaúchos, né? O Rio Grande do Sul é muito importante, principalmente agora, na oferta de leite. A gente deve ter, sim, sem dúvida, problemas de produção no Rio Grande do Sul, mas nos demais estados, né, nosso entendimento é que o consumo de milho cresce esse ano no Brasil no todo. Então, se eu diminuo a produção em 12, 13 milhões de toneladas e acrescento 5, 6 de consumo, o Brasil tem pelo menos aí uns 18 milhões de toneladas a menos para ofertar ao mercado internacional. Então, isso é bastante importante, não é à toa que o milho começou a subir um pouco nos mercados futuros de Chicago. Isso tem bastante que ver com essa percepção que a Argentina ganha um potencial exportador um pouco melhor, por outro lado o Brasil perde capacidade exportadora, lembrando que o Brasil foi o maior exportador de milho do ano passado. Para fechar esse contexto, da gente pensar o próximo semestre, vale a pena olhar um pouco a evolução do plantio dos Estados Unidos. Nós não estamos vendo nenhum grande problema americano, mas é verdade que durante um tempo, no desenrolar do plantio dos Estados Unidos, o começo do plantio veio super acelerado, as primeiras semanas muito boas, semelhante ao do ano passado, que foi talvez o ano mais rápido da história recente. Então, criou uma pressão para baixo, olha, a safra americana está vindo super bem, etc. De repente começou a chover, umidade muito alta, aí o plantio começou a atrasar, os preços futuros, né, tanto do milho quanto da soja, eles começaram a mudar de tendência. Os fundos perceberam isso, perceberam essa jogada. E eles desmancharam as posições vendidas, né, eram fortemente vendidas no milho desde setembro do ano passado, e começou a virar 0 a 0, uma semana um pouquinho mais comprado do que vendido, outra semana um pouquinho mais vendido que comprado, mas eu acho que perdeu aquele raciocínio que tem uma safra gigante, que vai tudo cair, etc. Na soja eles continuam um pouco vendidos, mas é pouca coisa perto do que já foi. Tá? E no caso do trigo, aí sim, né, a posição virou até comprada, mas aí tem muito que ver com o que está acontecendo na Rússia, eu já falo disso num instante. Mas só para fechar a lógica americana, no nosso entendimento, ainda não dá para dizer que a safra americana é ruim de maneira alguma, mas é fato que houve um certo atraso no plantio, nada muito forte também, tá, pessoal? Estou vendo, às vezes, as pessoas exagerando aí, por enquanto não tem nada que desabone uma boa safra americana, tá? Quero deixar isso bastante claro. Nos próximos impulsos do negócio nós vamos acompanhar, evidentemente, mas eu acho que fica para mim do que aconteceu, aquela visão muito negativa de preços, de soja, de milho, ela se esvaiu no mercado internacional, tá certo? Aquela visão que os fundos estavam, né, vendendo muito, achando que ia cair muito porque é safra grande, vão ter estoques muito grandes, posições essas que nós nunca compramos totalmente, né? Não me parece razoável pressupor que tem grandes reposições de estoque no mundo. Tá? Por outro lado, eu também não vejo grande potencial de alta nesse momento.
Isso nos traz ao mercado de trigo, que é um mercado que eu falo pouco, mas é importante porque o trigo, principalmente na Europa, né, usado para ração, ele acaba competindo com o milho, ele ajuda a pressionar o preço do milho no mercado internacional, que por tabela, claro, também ajuda um pouco a sustentar o preço da soja, porque há competição diária, né, nos Estados Unidos sempre tem essa discussão. E aí sim, me parece que vem notícias aí mais negativas da safra russa. A Rússia virou o maior exportador de trigo do mundo, né? Um quarto quase do trigo do mundo é exportado pela Rússia, e os números de perda de safra podem ser razoáveis, tipo 10% para cima, talvez um pouco mais, tá? É claro que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Isso se soma, obviamente, aqui internamente, no mercado interno, ao desafio gaúcho do plantio da safra de trigo. Perdemos praticamente o mês de maio, né? Ainda há áreas complicadas para plantar, ninguém sabe se o produtor do Rio Grande vai recuar, quanto vai recuar da intenção de plantio, dado que já perdeu, né, um tempo importante, dado que o ciclo vai ficando mais, a colheita mais para o fim do ano, que é uma época que chove mais, ninguém sabe exatamente qual será o desfecho desse plantio, mas o fato me parece que o trigo subiu um degrau no mercado internacional e, por tabela, como nós temos que importar trigo para fechar o balanço no mercado interno, ajuda a puxar os preços aqui no Brasil também. Então, eu acho, gente, que quando eu penso no segundo semestre, eu não consigo ver uma safra muito negativa nos Estados Unidos por enquanto. O cenário climático não tem nada que diga, olha, ele por enquanto é meio neutro, provavelmente desenhando para o nosso ciclo de plantio uma laninha que está um pouquinho mais fraca, a gente já tinha alertado isso nos impulsos negócios anteriores, tá? Então, me parece que a gente vai ter um desenho climático diferente do ano passado, tá? Laninha sempre traz uma preocupação maior ao sul da América do Sul, por outro lado, tende a trazer um desenho melhor para o Cerrado, que foi a região que sofreu mais com o El Niño que nós vivemos, tá? Mas, por enquanto, pelo menos, não há nada, vamos dizer assim, pelo menos nos modelos climáticos que estão indicando uma tendência inexorável de uma laninha muito forte, etc., a ponto de pegar a safra do hemisfério norte e comprometê-la. É claro, gente, que nós estamos vendo nos episódios climáticos que a volatilidade é sempre grande, tá certo? E isso traz, a gente tem que atualizar. Mas na minha cabeça, tá? Eu acho que o milho tende a ter um potencial de recuperação maior para o ano que vem do que a soja. E a soja segurou um patamar mais alto, né, mais ou menos dentro do que a gente imaginava, 12 a 12,5 dólares por bushel, era mais ou menos esse o nosso desenho. É mais ou menos o que eu acredito, se a safra americana vier normal, que a soja deve se posicionar. E só para eu fechar meu raciocínio, tá? Particularmente, nós estamos vendo um mercado de insumos bastante atrasado no Brasil. Começou a andar, especialmente aí o mercado de fertilizante estava muito parado, o cloreto de potássio andou bem, a gente está vendo alguma movimentação, tá? Eu acho que as relações de troca não estão ruins. No meu entendimento, né, vai ter uma certa corrida pelos insumos conforme nós formos nos aproximando do nosso calendário de plantio. Quero lembrar, né, nós já estamos em junho, né, não está tão longe do desenho de plantio. O mercado de insumos atrasado, ele vai gerar uma pressão. O que eu percebi das conversas de eu rodar o Brasil, né, olhar no olho, né, todo mundo meio esperando os insumos caírem mais, né, e talvez os grãos melhorarem, né, para aí achar uma relação de troca melhor e aí efetivar as negociações. A minha impressão é que os insumos não têm muito mais o que cair, ao contrário, acho que existe um risco de uma corrida, né, ter alguma pressão logística. Aqui vale mencionar, no Rio Grande do Sul, né, nós provavelmente tivemos perdas de fertilizantes estocados, né, com vários problemas logísticos. Então, eu sinto, gente, que existe aí uma excelente relação de troca diante de tudo que está acontecendo no mercado. Tá? Me parece que nós temos uma oportunidade bem razoável diante de nós. Tá?
Então, eu particularmente acho que é momento de aproveitar esse real um pouco mais enfraquecido, né? O preço internacional melhorou de alguns produtos relevantes aí que nós estamos aqui mencionando e, ao mesmo tempo, os insumos estão aí ainda, né? Não há uma pressão de compra tão grande. Acho que se desenha um ambiente melhor olhando para frente, olhando para a próxima safra. Será muito importante acompanhar, evidentemente, o andamento da safra do Hemisfério Norte e é isso que nós vamos fazer no próximo Impulso Negócio. Muito obrigado.